preciso dizer que todo esse papo sobre a mulher hétero estar no mapa da fome me fascina, porque, ao meu ver, a mulher hétero está também se perdendo nas próprias pautas que essa mesma mulher hétero levanta. Obviamente não é a mesma, né? Obviamente são muitas mulheres, mas, gente, esses dias eu tava vendo que tinha um monte de gente questionando a sexualidade de um namorado novo de uma influenciadora. E aí o questionamento, é bi, é gay. Mais é gay do que é bi, porque também existe um preconceito absurdo da mulher cis hétero com o homem bi. Então, homem bi não serve pra mim porque eu prefiro o homem bem heterosão. E aí entra toda uma contradição que a gente nunca vai entrar num acordo. Porque se você tá reclamando do homem todo heterosão ser uma ameba, ser um grosso, um brutal, um ignorante, e todas essas características de um homem que performa heterossexualidade, masculinidade brutal e tóxica, como é que você vai dizer que para se relacionar você prefere esse homem? É justamente esse homem que está matando mulheres por aí, gente. Vamos entender. É justamente esse homem. É claro que existem outros tipos de homem também que estão matando. O importante é esse homem tá matando. Mas é esse homem que tem um índice maior de que vai cometer uma violência contra você, uma violência contra uma amiga sua, uma violência contra a própria mãe. Então, o que é que você tá querendo? O que é que você tá buscando? Quando você diz, eu não gosto de homem bi pra me relacionar porque eu gosto do machão do meu lado. Olha como é complicado esse comentário, porque é o machão que está assassinando mulheres por aí. Quando elas olham pro lado e quando elas usam um vestido curto, quando elas fazem amizades com outros homens e aí não gostam porque feriu a masculinidade dele. Enfim, o que seria essa aversão ao homem bi, ao possível homem bi, que é o homem que é hétero cis, mas ele, na verdade, é um homem mais descontraído, mais desconstruído, e aí, sei lá, tem o estereótipo, né? O homem que pinta a unha e que também não precisa ser tão aí, né? Vamos pensar como um exemplo aquele homem hétero cis que usa roupas mais descoladas e se importa com moda, ele que se importa em fazer uma skincare, ele que se importa com coisas as quais disseram que homem hétero não se importa. E aí você coloca ele na caixinha do não é homem o suficiente. E aí, além de reproduzir um preconceito absurdo, porque homem gay é homem trans é homem, enfim, o que é o ser homem, né? Ela falou, o que é pra vocês ser um homem hétero? Tem que ser grosseiro? Tem que andar cuspindo no chão? Tem que arrumar briga quando sai? Tem que ser bruto contigo e ser grosso? O que vocês querem mesmo, sabe? Não só o que vocês querem, mas qual mensagem vocês estão passando para esses absurdos, esses homens grosseiros, estúpidos e ignorantes que existem, que vocês estão entendendo como bom. A partir do momento que você questiona, eu vi até um meme esses dias que o cara dizia assim, quando a sua namorada vir com um papo de que tá querendo que você seja mais conversador, que você se abra mais pra ela e fale de sentimentos, não caia nesse papinho, porque no fim dessa conversa ela vai te achar gay. E olha só que absurdo. Então, hoje a gente tem um grande problema com homens héteros que não estão falando sobre as suas necessidades, sobre os seus pensamentos e sentimentos. Isso pra mim é horrível. Mas ao mesmo tempo eu já vi amigas reclamando de quando o homem fala sobre os seus sentimentos, sobre como ele se sentiu quando aconteceu tal coisa, e ela ficou, cara, eu que sou a mulher da relação, sabe? Eu que tenho que falar, gente, eu não tô mais nessa. Porque eu lembro que eu já tive uma pequena relação, assim, com uma pessoa que falava muito, um cara que falava muito, expressava muito os sentimentos dele. Às vezes nem me deixava expressar os meus. Mas, de certa forma, esse não era o problema na relação, tinham 300 outros, mas de certa forma, eu gostava disso, de falar, porque não me deixava em dúvidas, sabe? Hoje em dia, a gente tem nos relacionamentos grandes problemáticas que acontecem justamente pela falta de comunicação.
E o homem hétero normativo, que a gente está acostumado, é justamente esse homem hétero que vai dizer, eu não sou de falar, não sou de conversar. Eu não tenho esse hábito de dizer o que eu tô sentindo. Como assim? Sabe? Se você não me disser o que tá passando na sua cabeça e como tá passando na sua cabeça, eu não vou compreender, não vou poder me mostrar empática com a sua situação. Porque pode ser só um tóxico, um narcisista, um manipulador que tá fazendo com que eu fique conjecturando mil coisas e não vai me contar só porque ele não quer. Só porque talvez ele se divirta comigo tentando adivinhar. Sabe, é uma linha tênue demais entre não quero falar sobre isso e vou falar talvez depois, não vou falar sobre isso porque eu não quero e foda-se como você está se sentindo sobre isso. Esses dias mesmo eu tava conversando com uma menina, uma mulher já, assim, de 40 anos, em que ela disse que o rapaz estava querendo uma relação mais tranquila e tal, e ela falou, pô, vamos conversar sobre isso então. Relação mais tranquila, a.k.a. ficar sem compromisso, sem satisfações, sem nada, só quer ir lá, beijar e pronto. Ela falou, beleza, mas vamos conversar sobre isso? Ele disse, não quero conversar. Como assim, gente? Não existe, não quero conversar. Na minha cabeça não existe, não sei se na de vocês existe. Porque assim, se a pessoa nem pra colocar pingos nos is de uma relação, entre aspas, muito tranquila, que não vai ter tantas questões, não é uma relação, entre aspas também, oficial, que vocês vão sair tantas vezes juntos. Não, a relação que eles estavam tentando estabelecer era a relação de se encontrar às vezes para sexo e para ter momentos juntos. E ele não queria falar sobre isso. E eu falei pra ela, eu achei muito injusto, porque você quer falar, você nitidamente quer falar sobre isso. Como ele quem escolhe se ele vai falar ou não sobre um assunto que também envolve você. E isso pra mim é uma clássica atitude de um homem hétero que a gente conhece como um cara escroto, sabe? Como o cara que não tá nem aí pro que você pensa e o que tiver bom pra ele vai estar bom pra ele. O que não tiver bom pra você, mas estando bom pra ele, ele vai estar de acordo. Eu prefiro mil vezes o cara que vai ser mais sensível, vai se mostrar mais sensível, vai conversar e se mostrar apto para uma conversa, do que esse em que você não sabe o que tá passando na cabeça dele. É por isso que tem um monte de mulher morrendo por aí, porque não enxerga o cara como um potencial assassino e agressor, porque na verdade nem tem o que enxergar nesse cara, ele não se mostra. Esse cara é o típico misterioso. O que tá passando na sua cabeça? Nada. O que você está pensando? Nada. Tem como ficar com a cabeça oca, vazia, sem pensar nada tanto tempo assim? Me fala o que você achou disso. Nada. O que é essa pessoa? Quem é essa pessoa que sempre esse nada? Sabe? Eu fico chocada. Enfim, quando eu digo que estão se perdendo na pauta, é justamente por isso, que esse preconceito todo, com a possibilidade de um homem ser bissexual e estar num relacionamento com uma mulher, ou esse preconceito todo com a possibilidade de um homem ser heterossexual, porém sensível e estar num relacionamento com uma mulher, é justamente o que faz com que mulheres corram para relações com homens héteros normativos tóxicos que performam, não só performam, como vivem na real essa masculinidade tóxica e acha bonito. O tal do, eu só converso com os meus parça, ou, homem trai mesmo, mas aí ele não vai dizer isso na sua cara, ele vai dizer quando estiver com os parças. Porque com você ele não conversa, né, amor? Então, é muito complicado você estar numa relação em que você não sabe o que esperar de uma pessoa. Porque ela é tão secreta, ela é tão obscura, tão misteriosa, e você justifica com homem hétero é assim mesmo. Pra mim não tá com nada, não sei vocês, né? Não tá com nada, não se vive mais esse momento em que os caras, sei lá, vamos botar aí na época do meu pai, saía para trabalhar e ficava, ia a semana toda trabalhando, chegava em casa, levava o sustento, assistia TV e não parava para conversar sobre um assunto mais profundo. Porque na cabeça deles, homem não é de conversar, essa coisa de mostrar sentimento seria o mesmo que mostrar fraqueza e, né, o homem mais antigo ele vai ter horror a mostrar fraqueza, principalmente para sua família.
Mas a gente não tá vivendo mais esse momento, gente. A ideia é sempre a gente evoluir como ser humano, como sociedade. Você conversar com a sua família, com a sua mulher, com os seus filhos. Isso não é sinônimo de fraqueza, isso não é te tornar menos homem. Você agir na agressividade com qualquer coisa que te tira dos eixos, isso não é normal, nunca foi, mas normalizaram e nomearam isso como atitude de homem. Então, esbarraram na minha cerveja, eu já vou bater, eu já vou gritar e xingar de filho da puta. Sendo que se esbarraram na sua cerveja, também era uma opção falar, opa, foi mal aí. Pô, tá bom, mano, presta atenção aí na próxima, acabou. Eu sempre me pergunto isso, por que que homem briga tanto? Por que que homem tá sempre colocando a agressividade como uma solução para os problemas mais banais do cotidiano? Tinha um vídeo esses dias de duas mulheres que bateram um carro e elas pararam para conversar e estavam assim, super tranquilas resolvendo a situação. Eu só soube pensar que se fosse homem hétero com homem hétero naquela mesma situação, eles já estariam caindo na porrada. Já estariam ameaçando tirar uma arma de não sei onde. Porque, porra, seu escroto do caralho, seu viadinho, eles adoram falar viadinho para tentar diminuir. Eu vou dar um tiro na sua cara porque você bateu no meu para-choque. Ai, gente, isso é um bom motivo pra morrer, pra matar também, nem pra matar é, quem dirá pra morrer. Esses dias eu tava no trânsito, andando de moto, e um caminhão enorme me fechou. E aí, eu me resolvi, quando eu cheguei perto dele, perguntei, você tá maluco? Aí ele falou, maluco tá você, piranha, vai tomando... Ele me agrediu verbalmente de diferentes formas. E não precisava, gente. E ele sentiu a vontade para falar assim comigo. Imagina o tanto de briga que esse homem já não arrumou com outros homens só por conta de uma desavença no trânsito. Eu falei, tá maluco? Porque é uma das coisas mais graves que se pode acontecer, gente. Um caminhão fechar uma moto. Mais um pouquinho ele esbarra em mim, eu vou longe, tchau, história para contar. E ainda foi, pô, você tá maluco? E ele me agrediu verbalmente, eu, caramba.